Olá, amigo internauta, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, sim. Eu já recebi mensagem aqui de um colega nosso advogado no Japão assistindo o nosso programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo internauta. Que conversa é essa? O que está se falando no dia a dia nesse momento? Aqui na ESA, você que é da ESA, primeiro falar em nome do Dr. Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo, doutora Ivete Senise, diretora da ESA, também a doutora Mônica Senatora, que é coordenadora aqui dos cursos da ESA, mas vamos bater um papo muito bacana do que está se falando muito aí. Primeiro vamos dar o olá, né? Doutor Ricardo Cabezon, autor do livro Manual de Direitos do Torcedor, professor aqui da ESA. Olá, doutor Cabezon, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estar contigo e com esses convidados ilustres aqui do programa. Doutor João Zanforlin, militante, já foi no tribunal me defender no tribunal, já foi me acusar para defender seus jogadores, mas que alegria a gente bater papo sobre esse assunto, né, doutor Zanforlin? Um abração para todos, viu? É uma alegria estar aqui e vou confidenciar, quando eu defendi o meu amigo Sálvio, eu não cobrei nem um tostão. E é verdade, nunca paguei honorários e já fui absolvido no tribunal. Mas que papo, que conversa é essa, né, doutor Patrick Pavan, presidente da Comissão de Direito Desportivo da nossa OAB São Paulo. Boa noite, Patrick. Boa noite, Sálvio, boa noite a todos. Agradecer primeiramente ao nosso presidente Marcos da Costa pela honra de estar aqui. E essas duas feras aqui, junto com você, doutor Cabezon, o doutor... meu amigo aqui que me fugiu, o Zanforlin, que é não meu amigo, mas é o espelho de toda a nossa comissão, e graças a Deus ele faz parte da nossa comissão, e o Zanforlin, o Zanfa, mas que a gente tem esse direito, chama essa autonomia, essa amizade, e vem fazendo um trabalho brilhante, e a gente aqui todos juntos para fazer que conversa é essa que hoje o Brasil inteiro, o mundo inteiro está aguardando essa discussão aí do VAR. Exatamente, o mundo inteiro está falando, e que conversa é essa, né? Esse é o nosso programa aqui na ESA, e você, internauta, pode mandar sua pergunta, Dr. João Zanforlin, Dr. Cabezon, Dr. Patrick, vamos bater papo durante 1 hora sobre o que o mundo está falando, o VAR. Vale destacar que o árbitro de vídeo, depois da Copa aqui no Brasil 2014, começou uma discussão, e lá em 2016 a International Board definiu um protocolo, colocando exatamente o que o árbitro de vídeo poderia mudar as decisões do árbitro no campo. E nós vamos discutir aqui no mundo jurídico, no direito, o que isso tem de interferência, o que não tem, o que tem de interferência. Primeiro vamos dar uma olhada quais são os pontos que o árbitro de vídeo pode alterar das decisões do árbitro dentro de campo. Isso foi definido pela FIFA e pela International Board, os itens que são permitidos. Somente situações que pode ser alterado. Gol, tá lá. Quais são? Os gols podem ser revisados, pênalti ou não pênalti, identidade de jogador, se confundiu a identidade, quem recebeu o cartão, o árbitro pode corrigir pelo árbitro de vídeo, e incidentes de cartão vermelho. Somente esses 4 tópicos. Aí tem o protocolo do árbitro de vídeo a ser utilizado, é a legalidade, é o que está na regra de futebol, o que pode ser alterado de decisões. Nada mais disso pode ser alterado, e aí eu começo perguntando para vocês falarem qual a opinião de vocês sobre esse protocolo. Doutor Cabezon, o que você acha do que foi definido lá em 2016 como sendo possível de alterar? Bom, primeiramente, dizer que apesar das resistências, né, então nós tivemos finalmente a utilização do árbitro de vídeo, é muito polêmico, até porque dentro da cultura do futebol já vinha tendo uma resistência a essas questões em casuísticas passadas que se tentou, mas não deu certo, né? Do ponto de vista do direito do torcedor, tudo aquilo que ajuda a esclarecer e tirar alguma dúvida sobre um lance polêmico e até eventualmente pacificar o ânimo da torcida, e dando uma impressão de que a justiça foi feita dentro de campo,
Isso é visto por um lado muito positivo, porque infelizmente a paixão pelo esporte, sobretudo pelo futebol, hoje já vitimou muitas pessoas que às vezes num lance polêmico, numa discussão, acabam partindo para vias de fato, enfim. Então, sem dúvida alguma, é um primeiro passo, mas, obviamente, para quem milita na área do torcedor e em que busca sempre a maior transparência, são hipóteses que a gente espera que sejam alargadas. Para todas as vezes que o árbitro tiver uma dificuldade, enfim, que o árbitro de vídeo seja entendido como um meio, não um fim, né? Então, toda vez que ele precisar de um apoio, que ele possa socorrer para poder dirimir isso. Dr. Joseph Forlì, queria ver sua opinião também e até destacando, né, o doutor que é muito atuante, militante nos tribunais, advogando para clubes, advogando até com jogadores de futebol. Eu estive nessa reunião que foi em Cardiff, no país de Gales, quando a International Board decidiu. E, lamentavelmente, eu vi o seguinte: pouca representatividade do mundo do futebol. Jogadores, técnicos. E hoje nós estamos. Que conversa é essa? O que é o VAR? Você não sente isso também, que deveria ter uma discussão mais ampla para definir esse protocolo do que o árbitro deve interferir? Eu entendo que, especialmente aqui no Brasil, nós deveremos ter mais discussão ainda. Por quê? Porque nós corremos o risco aqui no Brasil de termos um futebol em que não vai ter erro, que seria a Série A do Campeonato Brasileiro, e um campeonato em que nós teríamos o erro, porque não vai ter o árbitro de vídeo. A Série C não tem condições de pagar equipamento, pagar geração de imagens, e nem a CBF tem condições, e nem o estado físico, vamos dizer, nem a evolução técnica. Tem algumas cidades no Brasil que ainda têm dificuldade na internet para mandar essa imagem. Acho que veio numa hora boa, no momento em que nós já temos a inteligência artificial, estava na hora de aparecer alguma coisa para ninguém sair xingando a mãe do árbitro, não é? Obrigado. Porque a homenagem que eles fazem à mãe do árbitro, que os torcedores fazem, é um negócio impressionante quando há um erro do árbitro. Agora, eu aponto aqui duas consequências, me desculpe alongar, duas consequências que alguns não atentaram para isso. Primeiro, vai influir decisivamente na carreira da arbitragem. Hoje, o árbitro, até antes, ele se destacava, ele tinha o talento, ele tinha condições de enxergar tudo, de interpretar bem e de aplicar a regra. Hoje, ele vai ficar sempre dependente do árbitro de vídeo. Perde assim, não só tecnicamente, a sua condição de ser aquela figura central do jogo, e perde também a condição financeira, porque se eu fosse dirigente de alguma entidade, quando o sindicato dos árbitros pedisse aumento, eu diria o seguinte: olha, o aumento vai para o árbitro de vídeo, é esse que vai trabalhar. E tem outra carreira também que é a nossa. E aí é preciso dizer, já disse para os colegas na esfera da justiça esportiva, os advogados vão perder muito. Mas como? Por quê? Porque o advogado, ele chega no tribunal e ele defende exatamente em cima do erro do árbitro. Não vai ter mais erro. Você vai chegar lá no tribunal e vai dizer o quê? Se o árbitro erra sem o vídeo, ele errava, deu cartão amarelo, aí você lá, não era cartão amarelo, agora ele vai corrigir. Quer dizer, você mostrava o jogo, você mostrava a técnica, né? Mostrava. Então, é uma situação terrível, o pessoal precisa analisar bem isso. Agora, muita gente não está levando em consideração que isso dá certo na FIFA, porque a FIFA é como uma televisão. A FIFA tem equipamentos eletrônicos, a FIFA tem cada câmera e ela é que gera a imagem, ela é a geradora da imagem, ela dirige a imagem, ela corta a imagem. Agora, como é que vamos fazer isso no Brasil? Na Série A, tudo bem, eu acho que pode até ter. Na Série B, mais ou menos. Ou vamos introduzir, sem piada, hein, o sistema português, que fica alguém localizado lá, numa salinha, as imagens chegam ali e ele vai dizendo para o árbitro do tal jogo: olha, recebi a imagem pela internet, isso daqui, aquilo, aquele outro, está errado. E por que é que houve a limitação, Cabeção? Desculpe eu interferir aqui nesses aspectos só que
pode ter a interferência do árbitro de vídeo, porque ninguém conseguiu até hoje, ou ninguém disse até hoje, que há uma coisa acima da regra do jogo chamada interpretação. O árbitro é quem interpreta o lance. A interpretação é pessoal. Ela não pode ser transferida, ainda que o recurso seja tecnológico. Pode transferir no gol? Pode, porque está mostrando não há questão e não há condição para interpretação. Pode falar no pênalti? Pode, mas em outros lances eu estou com a abertura do programa quando disse que há uma limitação e não pode estender. Se estender, aí acaba definitivamente o árbitro, que vai virar desculpe, sem cometer nenhum deslize aqui, um assoprador de apito. Boa, João Zanforlin. Zanforlin, eu lembrei aqui que é verdade, eu não te paguei honorários quando você me defendeu no tribunal, mas eu tenho que falar aqui também para o internauta que eu estive em Timburi, cidade natal do grande João Zanforlin. Que maravilha, que maravilha. Apitando a final do campeonato em Timburi, que belo estádio. E o substituí fazendo as suas vezes. Estava trabalhando na TV Bandeirantes naquele domingo, não pôde comparecer. Copa João Zanforlin final e eu entreguei o troféu para o campeão. Então, Zanforlin, eu soube disso. Está muito bem pago. Eu soube disso e o pessoal está pedindo a volta dele. Olha, apitou o jogo como nunca e depois do jogo nunca tinha ouvido falar de um negócio desse. Árbitro deu autógrafo. Mas ele é assim, chega na OAB, ele é assim. Mas é importante esses tópicos que o Zanforlin tocou aqui. Competição FIFA é uma competição de um mês, onde a FIFA tem todo o controle, ela tem as imagens, é diferente do mundo real. São 211 países que praticam o futebol com as mesmas regras. Vale destacar, a rede de futebol não está na regra, ela é opcional. E eu cheguei a ver jogo de primeira divisão sendo jogado na África e até na Bolívia, campos sem a rede, por questão econômica. Esse princípio foi quebrado com o spray. Quando colocaram o spray na regra de futebol, para atender os interesses econômicos. Uma ideia brasileira, hein? A ideia brasileira, patenteada pelos argentinos, quando colocaram isso na regra, quebraram o princípio da universalidade, colocando opcional spray, e o que o João Zanforlin colocou é importante, é opcional o árbitro de vídeo. Mas, doutor Patrick Pavan, se em 2016, na reunião da International Board lá em Cardiff, o doutor Patrick estivesse presente para discutir qual protocolo seria o árbitro de vídeo, qual que seria o modelo, o que o doutor mudaria para incluir ou para substituir se a International Board ou a FIFA desse mais ouvidos, que para mim não deu. Não deu. Bom, eu sou bem aquele... Vou ficar bem em cima do muro, não falei. Não, porque na realidade é verdade. Como que você falou aqui, eu concordo plenamente. Eu acho que nós, no Brasil ainda, nós não estamos adequados e preparados para receber o VAR. Né? Até pela dificuldade, que você que faz direito do torcedor, né? Do Estatuto que escreveu nesse maravilhoso livro que você escreveu, a dificuldade de a gente já achar os maus caráteres, os vândalos, as câmeras que estão lá no estádio, por muito, assim, raramente consegue identificar. A gente usa a câmera de televisão, né, para poder achar que foi. Nós não temos nos estádios essas câmeras, nós não temos uma produção para poder ratificar o termo do VAR. Eu, particularmente, eu acho que foi muito cedo. Né? Foi uma coisa que não foi muito bem discutida. E no Brasil, como falou o Zanforlin, Salvio, a gente tem que discutir e discutir muito. Eu até, como você falou, bom dia, boa tarde, boa noite, eu até também recebi uma mensagem do Dr. Fábio Maris, que é filho do grande advogado, Dr. Cláudio Maris de Oliveira, a qual mando um abraço. Ele falou, ele é do STJD Rugby, né, e também procurador. E ele falou que funciona maravilhosamente bem no rugby, né? Mas cada esporte é cada importante destacar. Né, que é o TMO lá, até anotei aqui, Television Match Official. Viu, Patrick, é só importante destacar. Aquele gesto de um monitor que o árbitro faz no campo, em 2016, quando decidiram colocar o árbitro de vídeo, isso foi copiado do rugby. O rugby já usa isso
há muito tempo. Exatamente esse gesto. Exatamente Foi isso. uma cópia do rugby. Então, o que acontece? Nós estávamos conversando na antessala e eu falei para o Zanfolin, para o Ricardo e para você mesmo. Eu, por exemplo, eu teria uma opinião, né? Que seria... eu particularmente sou contra um pouco o árbitro de vídeo, porque eu acho que perde um pouco o charme, né? Perde, é o que você falou, a interpretação do árbitro. Isso é gostoso. No dia seguinte a discussão, né? Pô, entrou, não entrou, foi mão, não foi mão. A mesma coisa que aconteceu do Palmeiras e Corinthians agora, né? Que foi aquela interpretação, aquela coisa toda. Mas aí eu tendo um pouquinho mais por causa do torcedor, né? Da briga, aquela coisa toda. Mas eu acho que a gente está amadurecendo. Mas eu acho que vai perder esse charme. Agora, se fosse dar uma opinião, eu daria opinião para seguir mais ou menos o que é no tênis, né? Você tem o direito de pedir, né, o challenger, né, que é no tênis, se você acertou, errou, tal, porque mesmo na Copa e não defendendo o Brasil, eu acho que o Brasil foi penalizado 3 vezes. No gol da Suíça, no pênalti do Gabriel Jesus e na expulsão no pisão do Neymar, que o juiz nem quis saber. Quer dizer, então eu acho que teria, como você falou, é incidência de cartão vermelho. Então ele teria que ir lá ver, né? Então, mas se fosse para isso, eu discutiria nesse tema. Mas eu ainda acho muito cedo para começar no Brasil, mesmo no Campeonato Brasileiro, que tem mais condições, mesmo no Campeonato Paulista. Eu particularmente, no momento, eu sou contrário, até porque eu falei para o Zanfolin. Eu acho que o momento não está propício para essas mudanças. Eu acho que a gente tem coisa melhor para fazer, que seria alterações do quadro brasileiro de justiça esportiva. Vai ter agora na Copa do Brasil, né? Exato. E esse é um item que nós vamos chegar lá, mas que conversa é essa, né? O que nós estamos conversando aí na rua? O que você está conversando aí na rua? Pode mandar suas perguntas aqui, que vamos tentar respondê-las todas. Dr. Cabezon, incluiria alguma coisa no protocolo do árbitro de vídeo? Na verdade é o seguinte, quando eu comento que só vem a somar com aqueles anseios, né? Na verdade eu não estou fazendo uma análise dentro do contexto econômico que passam os clubes, a situação que nós estamos vivendo. Obviamente, se tivesse uma escala de prioridades, vamos ver primeiramente aquelas prioridades básicas que não conseguem nem se atender. Por exemplo, ter um banheiro decente, ter uma cadeira, uma poltrona apropriada, ter um lugar para a pessoa, um deficiente entrar dentro do estádio, né? Quando me pronuncio sobre o VAR, eu falo o seguinte, em termos de lisura, de transparência, o sol é o maior dos desinfetantes, né? Quanto mais eu conseguir colocar as coisas às claras, por mais que nós tenhamos, para aqueles que são amantes do futebol e gostam de uma forma prazerosa de discutir o jogo, se foi, é claro que isso, de certa forma, tira um pouco daquela cultura que nós temos do dia seguinte, daquela brincadeira de um ficar falando com o outro. Mas sob o ponto de vista hoje do futebol negócio e de um torcedor como um consumidor, uma pessoa que paga um ingresso e espera que seja aplicado o regulamento, né, da competição, e até para evitar eventuais problemas que nós já temos hoje com o Estatuto do Torcedor diante da soberania ali do arbitramento da partida, eu entendo que seria uma vantagem sim, e ratifico que nesse caso, ficaria à disposição, como bem colocado pelos colegas, por exemplo, no vôlei, que tem um desafio, enfim, está com problema? Vamos ver, né? Vamos ver para resolver isso aqui agora, e depois não se fale mais nisso. Discuta-se agora e depois não fala mais nisso. Isso é importante, e o João Zanfolin trouxe aqui a Copa do Brasil, na próxima fase, a CBF definiu que vai ter o árbitro de vídeo. A Conmebol hoje pronunciou que não vai ter nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e nem da Copa Libertadores, mas sim a partir das quartas de final. E aí é importante, Zanfolin, competições com árbitro de vídeo e alguns campeonatos estaduais, do nada as federações falaram, vamos discutir, vamos colocar árbitro de vídeo. Você acha que, à luz do direito, os regulamentos estão preparados para esse tipo de competição, usar o árbitro de vídeo? Foi bem estudado no aspecto jurídico a inclusão do árbitro de vídeo no regulamento dessas competições? Não, é evidente que todos os campeonatos estaduais começarão em janeiro do ano que vem. Então, pelo Estatuto do Torcedor, tem aí 60 dias antes de começar o campeonato para divulgação do novo regulamento. Se alguma federação quiser implantar o VAR nas suas competições,
vai ter que ter um capítulo especial. Então isso é importante, Zanforlin. Sabe por quê? A Federação Gaúcha ia ter um Grenal, aí fez uma reunião e decidiu, vou colocar o árbitro de vídeo no Campeonato Gaúcho. A Federação Pernambucana, no ano passado, falou o seguinte, eu vou ser a primeira federação da América do Sul que vou ter o árbitro de vídeo. Pegou a final Salgueiro e Sport e colocou o árbitro de vídeo. Só que eu vejo uma certa ilegalidade, porque os regulamentos não estavam preparados e não atendeu o princípio básico do Estatuto do Torcedor. Não constavam, né? Exato, não está isso. Agora, na regra de futebol, que em março, que a International Board colocou os tópicos do árbitro de vídeo na regra 5, incluindo o árbitro de vídeo na regra. Antes, nem na regra estava, era experimental. Mas eu vi regulamentos, eu vi uma certa ilegalidade. Como que você vê isso? Eu acho que, como nós temos bastante gente escrevendo e estão escrevendo tanta coisa, evidentemente que as federações que tiverem intenção de ter o VAR deverão contratar advogados e esses advogados vão conversar e vão também sugerir, que aí não é o advogado que vai fazer, que a comissão de arbitragem, que o sindicato dos árbitros conversem, porque eu acho que deve existir um protocolo. E esse protocolo tem que ter como artigo 1º, é um mandamento primeiro. A interpretação do árbitro é uma só e é pessoal, porque do jeito que tem alguns árbitros atuando no futebol brasileiro, se ficarem com essa competência do árbitro de vídeo, ele vai apitar o jogo. Vai apitar a bola que saiu, vai dizer essa bola não saiu, isso aqui. Então, há a necessidade de cursos. Os cursos devem ser introduzidos para preparar esses árbitros e dizer para o cidadão, ó, por favor, o senhor não passa disso daqui, o senhor tem esses limites, como a própria regra do jogo está dizendo. Se foi gol ou não foi gol, pode ver. Se foi pênalti ou não foi pênalti, pode ver. Se tiver um erro claríssimo, um erro indiscutível, tem que mudar a decisão. Isso está escrito na regra do jogo, mas caso contrário, a coisa pode ficar pior. Por quê? Porque os exemplos que estão vindo da Copa do Mundo não são bons. No jogo contra o Brasil, lamentavelmente, o cidadão que estava vendo lá, me parece que era um da Itália, ele criou uma figura nova na regra do jogo, empurrão leve. Meu Deus do céu, isso não é direito penal. Não tem ofensa física leve, média e grave. Lesão corporal, entendeu? Não existe. Cartão vermelho para ele. Empurrão é empurrão em qualquer lugar do mundo. Agora, não existe a expressão empurrinho. Eu costumo falar o seguinte, né? Para o árbitro de futebol, ele tem o cartão amarelo, o cartão vermelho, que surgiu na Copa de 70. Independente da infração, não tem natureza. O árbitro não vai punir pelo resultado. Não tem natureza leve, média e grave. Cuspiu no pé do adversário, é cartão vermelho. Cuspiu, né, Zanforlin? No rosto do adversário, é cartão vermelho. Até porque o tribunal que vai decidir. Nós estamos aqui entre advogados e como eu fui defensor do Neto naquela cusparada no Zé Aparecido de Oliveira, eu tinha uma preocupação naquele momento. Existia uma preocupação que, graças a Deus, os auditores não alcançaram essa certeza no dia do julgamento. A cusparada, ela é dolosa. Ninguém cospe, tipo, não existe isso. A pessoa prepara, ela enche a boca para dar a cuspida, seja no pé, seja no braço, seja no rosto, e é aviltante. E só tem um cartão, que é o vermelho. Mas que conversa é essa? O assunto é muito bom, que bate-papo. Pode mandar sua pergunta, internauta, para a gente tentar responder aqui alguma coisa. Estamos na Casa da Cidadania, na Casa da Legalidade. Dr. João Zanforlin trouxe um tema muito importante, né? Exatamente o que pode, o que não pode, como estão os regulamentos. E aí nós temos que discutir o que pode ser um erro de direito. E aí, bem rápido, para os três vai essa pergunta. Doutores, tem risco, vocês veem dúvidas de regulamento, do árbitro extrapolar o protocolo, não cumprir o que diz a lei e algum jogo ser anulado por um erro de direito de algum árbitro? Eu só quero uma parte primeiro, só para seguir a linha de raciocínio do Zanforlin.
como você está falando do VAR, daquele que vale o gol, entrou, o nome da interpretação do árbitro, eu acredito que a gente vê no Brasil, e você realmente falou que a gente está vindo dessa Copa uma má impressão do VAR. O que eu tenho receio aqui no Brasil? É a falta de discussão e mais, a pressão que os árbitros vão sofrer dos jogadores. Então, eu acho que vai ficar truncado o jogo de qualquer coisinha, o árbitro vai para cima do árbitro. Pô, não foi falta, empurrou, não empurrou, quero ver, quer dizer, então, mesmo que esteja falando somente desses 4 itens, do gol, da incidência do vermelho, mas o que vai acontecer? Vai acontecer uma pressão natural que já ocorre sem o VAR. Você imagina com o VAR a pressão natural que vai acontecer em cima dos árbitros. Você tem razão, Patrick, e eu vou dizer mais. Os clubes, e o Corinthians já sabe disso, já foi dito para o presidente, para o André Sanches, já foi dito para o diretor, para o Duílio Monteiro, também para o Alessandro, que é o supervisor, que se tiver realmente o VAR aqui no Brasil, nós vamos fazer algumas reuniões com os jogadores, vamos explicar aos jogadores, olha, só pode o árbitro mexer naquilo que aconteceu nessas condições, nessas hipóteses. Por quê? Porque eu sei que o lado de lá, então eu estou colocando o clube aqui, colocando o árbitro do lado de lá, vai ter reunião e vai dizer o seguinte, se tiver algum jogador pedindo toda hora, então não sei o quê, cartão vermelho para ele. Então, para evitar essa consequência, que eu acho que não pode ter isso, porque senão nós passaremos a ter um jogo muito mais teatral do que um jogo disputado. É que o calor do momento, né, te leva a falar, pô, não foi falta, não foi falta. Quer dizer, você tem aquele calor do jogo. E não pode, né? E não pode. Você não vai poder ficar pedindo. É uma regra já estabelecida. Você não pode ir em cima do árbitro. Você pode até ali discretamente. Fala lá com o seu amigo, fala com o seu colega lá, vê se tem alguma coisa boa para nós, sabe? Perguntou para ele? Você perguntou para ele, aí o cara, não, perguntei, ele falou que teve um empurrãozinho leve. Aí eu preciso fechar a boca para... Bom, deixa eu tô com dó do capitão do time, que vai ficar horrível. O capitão vai falar para ele, vai falar para o árbitro. Doutor Cabezão, acha que tem risco de ter um erro de direito? Eu acho que é importante nós sempre observarmos o assistente de vídeo como um meio, não como fim, né? Acho que muito ponderada aqui essa colocação, realmente é isso mesmo. Senão, daqui a pouco o árbitro vai ficar sentado e vendo a partida pelos drones, que vão ficar soltos pelo campo, procurando a bola, né? E ele vai ficar julgando. Se nós lembrarmos da Copa, o Dr. Patrick Pavan colocou muito bem a questão do Brasil, na hora que estavam mostrando, quando o árbitro foi no vídeo, ver aquele lance do Neymar do pisão, nas imagens que mostrava para ele, pelas câmeras, não aparentava que o jogador tinha pisado. Eu falei, ele não vai dar. E quem via pelo lado esquerdo do atleta, enxergava. Quem via pelo lado direito, não enxergava com clareza. Né? E ele viu e falou, não foi. Então, aquele tal negócio, na hora de colocar uma tecnologia, e aí que é o problema, que estou discutindo o custo disso, porque se nós estamos falando de uma FIFA que tem recurso, ainda colocou e não cobriu o lance como deveria nos seus ângulos, e já deu margem à interpretação errada, e todo mundo assistiu por uma outra câmera que era, né? O problema aí, às vezes, é de você ter uma injustiça consagrada muito maior. E aí, em vez de diminuir, se eleva a sensação, né, de que o jogo não foi arbitrado da forma correta. Isso sim pode ser um tiro para culatra. Mas não foi nada, foi um pisão leve. Não. E isso é importante de fatos novos, né, que o mundo jurídico tem que estar preparado para isso. Está aí, inclusive, porque a ESA quer trazer esse debate, quer falar que conversa é essa, né? Que conversa é essa ao mundo jurídico onde nós estamos. E nessa linha, a gente tem aqui a Maria Vitória e o Vitor Antunes, mandou a mesma pergunta, quase que o mesmo assunto. Primeiro, cumprimentando pelo debate, né, porque estão com essa conversa também sobre o árbitro de vídeo. E o que pode ser feito por aqueles que se sentirem lesados no uso do VAR? Vale ressaltar, Copa Libertadores do ano passado, River Plate e Lanús, o River Plate foi reclamar, porque se sentiu lesado em uma semifinal de Libertadores. Esse ano a Conmebol decidiu hoje que será a partir das quartas de final. Grêmio e Lanús, primeiro jogo da final, o Grêmio foi reclamar. No aspecto jurídico, qualquer um aí taca a bola, o que o clube pode fazer se sentir lesado? Eu não faria nada. Primeiro, se o VAR mostrou, se a imagem mostrou, a imagem é fria, ela é calculista. Se eu
tentar alguma coisa contra aquilo, vai ser torpeza. Mas, por quê? doutor João Zanfolin, o caso do Grêmio, Bom. a imagem mostrou que foi pênalti a favor do Grêmio no último minuto do jogo. Sim, e o o VAR árbitro acabou o jogo e o VAR não marcou. É. Foi o contrário. Teve um pênalti para o Grêmio e que nem o árbitro, nem o VAR marcaram o pênalti para o Grêmio. E o árbitro acabou o jogo. Aí eu acho que tem que reclamar para Jesus Cristo. É isso, é o que aconteceu na Copa. É o que está acontecendo na Copa. Nós reclamamos e o que aconteceu? Nada. Você não entendeu? tem que reclamar nada. Vai anular o jogo do Brasil Voltar o da lance Suíça. não tem jeito como, mais. não tem Terminou como. o jogo. Terminou até resultado logo. Eu tá acho que ali. acabou. Vai ser. Existe E uma- a luz do torcedor, Vai doutor reclamar, Cabeção? A luz do desculpa torcedor, pro Papa. o primeiro caráter tem que ser visto é da territorialidade, né? Porque essas competições, como por exemplo a Copa do Estatuto da FIFA, não permite que a nossa legislação alcance a esse ponto. Nós temos que fazer um recurso comum sem invocar essa prerrogativa aqui consumerista, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil. Mesma coisa nas Olimpíadas, mudando de esporte, quando o maratonista o Vanderlei foi agarrado lá, né, e ele acabou chegando em terceiro lugar, né, não quiseram anular a corrida, porque imagina, todo mundo já tinha corrido, já estava chegando no ponto, teria que refazer a competição. A maratona, ela encerra a Olimpíada, então tinha um problema de calendário, os atletas tinham que voltar. Foi um parto, mas não deixou de se ferir a competitividade. Uma pessoa que foi segurada, a outra ultrapassou, já era. né? E eu não vejo a penalidade no Estatuto do Torcedor. Aconteceu, foi um fato isolado, né? E até se ele vai discutir o quê? Né? Vou ver quanto tempo ficou parado o atleta, desconta, dá vantagem, quer dizer, não tem. É o que ele falou, vai reclamar para Jesus. Eu acho que o importante é a gente ficar até na linha do erro do direito, né? Eu gosto de trazer bastante o único jogo tem jurisprudência da FIFA por anular por erro de direito do árbitro. Foi um árbitro japonês apitando eliminatórias da Copa, Bahrein, Uzbequistão, ele deixou de cumprir o regulamento, deixou de cumprir a regra e a FIFA anulou o jogo porque o árbitro marcou errado. E nessa linha, se acontecia um erro de direito, os tribunais estão à disposição de qualquer clube para que tenha uma reclamação, né? A FIFA, Zanfolin, esse ano, preocupada com isto, ela comprou equipamentos de gravação da comunicação dos árbitros com o árbitro de vídeo. Para qualquer momento de uma seleção sentilizada pedir isso. A CBF até pediu no primeiro jogo, a FIFA não cedeu, mas na reunião semana passada a FIFA abriu o áudio da conversa Então, dos isso árbitros. seria importante, igual na Fórmula 1. Igual na Fórmula 1. Abrir o áudio exatamente para evitar aquela coisa, né? O jogo de equipe deixa outro passar, não deixa outro passar. Mas tá certo, tem que abrir o áudio para saber o que você está falando ou não. Eu, como advogado, eu já pedi, sem o VAR aí, tem aquela comunicação, né, entre os árbitros que apitam hoje, o central, os auxiliares e o quarto árbitro. Teve um jogo, eu pedi ao Superior Tribunal que exigisse o áudio. Eu queria ouvir a gravação, queria ouvir o que eles tinham conversado entre eles. Sim. E não forneceram. E não forneceram. Por quê? Não, isso daqui é um trabalho confidencial, um trabalho nosso e tal. Já poderemos colocar, então, isso no regulamento aí, para os advogados que forem trabalhar na elaboração desses próximos regulamentos, que estabeleça isso também. Aquela conversa entre eles, gravada, terá que ser liberada a pedido da parte interessada. Que bacana, hein? Que conversa é essa, viu como rende? Falar do VAR, do árbitro de vídeo. Olha a ideia do Dr. João Zanfolin, colocar perfeito no regulamento isso. O futebol, né, doutor Cabezon, a gente discute muito e é o Estatuto do Torcedor. Hoje, a discussão é muito mais de credibilidade do que de problema técnico, né? É verdade. E a sugestão que está saindo aqui é uma sugestão de uma alteração no regulamento para dar mais credibilidade. A Fernanda Gaeta manda uma pergunta aqui muito interessante. O árbitro de campo sofre punição por eventualmente não solicitar o vídeo, manter a decisão ainda que esteja errada. Poderia ou deveria sofrer punição? Deve, na minha opinião. Pode sim e deve. Ou pelo tribunal, ou administrativamente pela comissão de arbitragem. Um investimento como esse... E a interpretação dele, Salve? Só se for... Então, mas matéria exata. porque na interpretação ele não pode sofrer pena. Exatamente isso. Ele pode ser punido. É importante, Fernanda Gaeta, que a regra 5 é a regra do árbitro. Ela decide que a decisão do árbitro é dele. Agora, se é uma matéria exata de não discutível e não interpretação, e o árbitro não usar o árbitro de vídeo com investimento, ele tem sim que sofrer punição. Acho que todos aqui concordam, né? Não pode trazer o prejuízo para o torcedor, para o clube ou para o investimento.
Sem dúvida. Quando não estiver ligado à interpretação dele, Pessoal. eu entendo que é obrigatório rever aquele lance. Tem que ver, sim, tem que utilizar. Muito bacana a sua participação, a participação de todos. Que conversa é essa? O que nós estamos falando? No âmbito jurídico, o árbitro de vídeo, o que vai interferir no futebol? Pode mandar sua pergunta que nós vamos tentar responder aqui. Vamos destacar um item importante. João Zanforlin, Dr. Patrick Pavan, Dr. Cabezon, né? A quem compete bancar o árbitro de vídeo? Essa é uma discussão interessante. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, a CBF trouxe um orçamento de 20 milhões, querendo dividir entre os 20 clubes 1 milhão, e levou à eleição dos clubes. Alguns aprovaram e a maioria não aprovou o investimento. A quem compete esse investimento de tecnologia do árbitro de vídeo, Dr. Cabezon? No meu entender, como se trata de um meio, né, que não é imposto a todas as competições, eventualmente, por exemplo, a Série A e alguns jogos, né, por exemplo, que pode vir a ser implementado, isso deveria ser parte do custo da entidade que está organizando a competição, né? Se fosse um item que devesse fazer parte, por exemplo, da estrutura de um estádio, eu podia até falar dos times e quem tem mando de campo, tinha que providenciar e assim por diante. Mas dentro daquela competição em que especificamente se exige o árbitro de vídeo, né? Se fôssemos observar pelo Estatuto do Torcedor, que vê que todas essas as questões de elaboração do campeonato, as particularidades da elaboração do campeonato são bancadas pela instituição, pela entidade organizadora do desporto, seria então uma responsabilidade ou em São Paulo da FIFA, da Federação Paulista de Futebol, ou, por exemplo, o Campeonato Nacional da CBF, teria que ser suportado nessa ordem. Até porque, como bem colocado por você, os clubes, infelizmente, seja por má gestão ou não, eles estão passando por dificuldades homéricas, que às vezes não tem um gerador para colocar numa partida, né, se eventualmente faltar energia. Se eu for bancar uma estrutura só para o jogo da Série A, eu não tenho nem a justificativa para poder diluir, por exemplo, esse custo em demais jogos que eu faço, mexendo num custo eventual de entrada ou não, até porque também está bem desprestigiada os jogos no campo. Então, ao meu entender, por uma questão teleológica de princípio do estatuto, que fala dessas questões do campeonato, quem organiza, quem institui aquela regra que vai ter que arcar, inclusive, com isso, tá? Seria a entidade. Claro que se os clubes assumirem, não, eu uso, né? Eu vou usar, então eu quero bancar, porque eu acho difícil, aí eles bancariam. Eu também penso assim, eu acho que a entidade promotora do evento, ela deve ser a responsável pelo pagamento disso. Agora, trazendo aqui algumas informações para vocês, eu que trabalhei na televisão há muito tempo, há nesse momento a necessidade de explicar como é que o jogo é gerado. Como é que esse jogo é transmitido? Evidentemente por câmeras. Tem um caminhão. Esse caminhão, ele deve ter umas 8 câmeras acopladas. Existe lá o suíter, que é a sala onde fica o diretor fazendo os cortes, agora bota aquela câmera, bota outra. Então veja que vai disponibilizar, primeiro, de técnicos competentes, de operadores competentes, e na época que eu estava na televisão, não era o sistema ainda do Super HD. Hoje nós já temos a transmissão em 4K. Então veja, a cada mudança, a cada evolução tecnológica, o preço vai aumentando. E quando falaram em 20 milhões da CBF, estou achando muito pouco isso. Sabe por quê? Porque na minha época, um caminhão, aí teve até um colega nosso que resolveu, ele falou, vou virar empresário. Trouxe um caminhão dos Estados Unidos, mandou montar um caminhão lá para geração só de jogo de futebol. Sabe quanto custava à época cada geração de um jogo de futebol? De um jogo só, $150 mil. O custo é muito alto, né? A gente tem que discutir isso e saber a relação custo-benefício para o futebol, né? O que se vai colocar dentro da legitimidade, o que traz de novos Mas a CBF tem muito dinheiro, ela tem que pagar, assim, se ela quiser, eu acho que ela tem dinheiro suficiente para pagar, desde que seja para todos os campeonatos. Mas não vai ser possível. Aí nós vamos criar uma situação
de desigualdade, né? Sim, na Série A tem, na Série C não tem, na Série D não tem, e nós vamos criar aqui os 2 Brasis que nós já temos, né? Agora vamos ter no futebol também, na tecnologia. Doutor Patrick, também acho que tem que ratear. É chover no molhado, é verdade. Tem que pagar. Quem está fazendo o campeonato tem que arcar. Até porque, se você for ver, tem alguns times que estão na Série A disputando o Campeonato Brasileiro, não tem condições financeiras. Imagina de achar o que? 2 milhões cada dia, eles não têm condições. Eles estão adiantados aí quanto tempo pegando dinheiro na frente para poder sobreviver. Não tem condições. Eu sou dessa maneira mesmo e tem que ser para tudo, como foi no tênis. Todos hoje os campeonatos, não importa se é o ATP 1000, se é o Master, o que for, né? 250 tem, o ATP 250 tem, o 500 tem, o ATP 1000 tem e o Grand Slam tem. Quer dizer, tudo tem, é o que você falou, tem que ser igual para tudo. Para todos. Que importante, né? Assim, que papo é esse, né? Que conversa é essa que nós estamos tendo? É o que está na sociedade, o árbitro de vídeo no mundo jurídico. É isso que a ESA está nos proporcionando de debater. E aqui eu estou com a doutora Marisa Girelli fazendo uma pergunta que é para balançar o mundo jurídico, doutor João Forlin, Patrick e Cabezon. Independente de Série A, Série B, terem uma competição e no outra, a doutora Marisa Girelli faz a seguinte pergunta. Que se nós não achamos também incoerente uma competição inicial não ter o árbitro de vídeo na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase, uma equipe foi eliminada porque foi prejudicada por um erro do árbitro humano e na quarta fase, oitava fase, tem o árbitro de vídeo, se isso não traz uma incoerência na mesma competição. Na minha opinião, ela tem toda a razão. Eu vou falar aqui eu acompanho ela como eu acompanho o relator. Eu não aguento, nós estamos num programa de advogados, falando também para advogados. Sim. Eu simplesmente eu vou usar o juridiquês aqui. É isso aí. Tempus regit actum. Tá certo? Tá certo. Para quem ainda não sabe a tradução disso, desse latinório aí, eu diria o seguinte, o tempo rege o ato. Se começou um campeonato, a moda antiga, ele tem que terminar a moda antiga. Você não, primeiro porque não tem no regulamento, tá certo? Aí já poderia provocar uma ação nos tribunais. Então, escuta, olha, onde está no regulamento que ia ter o VAR? É isso aí. Não tem? Então, ó, vocês VAR para aquele lugar, entendeu? Doutor Cabezon? Perfeito, eu acho que é tudo uma questão de organizar e pensar exatamente desta forma. Vamos ter um campeonato em que vai haver ali a oferta, né, não só para o árbitro, mas para todos que assistem e acompanham, de um meio tecnológico do início ao fim. Porque senão eu acabo prestigiando, por exemplo, a final, com meios auxiliares que não teve no início da competição, do campeonato. Agora uma questão só, se me permite aqui colocar. Se discute muito a questão hoje do VAR. Quando o Estatuto do Torcedor veio também, discutia-se, por exemplo, a ambulância. Precisa ter uma ambulância, mas quem quer pôr ambulância? Hoje em dia isso está superado, porque viram que se eu coloco uma ambulância ali de um determinado plano de saúde se autopaga. Então, de repente, né, alguma empresa de tecnologia que tenha interesse também em divulgar, e hoje que não falta empresa de tecnologia, acho que talvez aí que não faça um preço cheio, mas isso é uma coisa para a própria CBF ver, né, para os organizadores das competições, que talvez no mercado empresarial nós tenhamos também intenção. Claro que a gente sempre vê pelo lado do vai sobrar para mim, né, e isso de certa forma vai voltar para o consumidor, alguém vai ter que pagar essa conta, né, direto ou indiretamente. Mas a gente tem que pensar também nesse mundo globalizado em que o valor da marca difundido num jogo de futebol tem muito poder. Né, um patrocínio ou uma veiculação desse nome para fidelização do consumidor é muito importante. Então não podemos, acho que, engessar essa também só falar assim, é o que nós estamos discutindo, mas você tem que ter uma amplitude, uma grande discussão para chegar onde você está chegando. Mas sobre a ambulância, Cabeção, já mudou muito no futebol brasileiro, principalmente no estado de São Paulo.
o árbitro não começa o jogo se não tiver ambulância. Mas o incidente Serginho, Depois Serginho, do caso do jogador de São Serginho, Caetano. se não tiver desfibrilador, o árbitro também não começa o jogo. Ô, doutor, quanta água passou embaixo dessa ponte, hein? Pois é, Exatamente. então, Mas foi mas, tudo estudando. mas pra ver. lamentavelmente no Brasil é sempre assim. Primeiro precisa acontecer a Acontecer, tragédia, precisa depois para tomar as posições. E outra coisa, eu acho que o Estatuto do Torcedor, eu não li ainda o livro do Dr. Ricardo, mas eu posso garantir que ele deve ter comentado aqui. Outro dia um amigo estava preocupado que ele precisava fazer uma consulta médica e ele não conseguia o hospital fazer a consulta médica e tal, porque não tem lugar, o meu plano não dá acesso. Eu falei, vou resolver o seu problema. Você vai ver um jogo, ou do Corinthians, do Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, entra na torcida e de repente você sente e passa mal. Estou passando mal. Você vai ser levado à ambulância, ao ambulatório, você será examinado por um médico, outro supervisionando, e vão dizer para você fazer tais exames, e você será clinicado e tal, a custo zero. Não tem. Ele é idoso, paga meia entrada, a custo do ingresso. Veja a importância do Estatuto Torcedor. Hoje ele acha o médico no jogo de futebol e ele não consegue nos hospitais. Então, pessoal, é esse caminho aí, tá? Passou mal, vai pro jogo. Eu vou ter que cancelar meu plano de saúde. Desmaia que você terá o árbitro lá. Mas, olha, cada ideia surgindo aqui. Quando eu falo que ele é o mestre, Salvo, É o isso mestre. aí, tá vendo? Que conversa é essa? Realmente, esse é um assunto que está na boca do povo. Vamos usar esse termo assim, com essa linguagem mesmo. Essa é uma discussão. Não tem jurisprudência ainda. A ESA está abrindo esse programa exatamente para a gente ter esse debate. Nós estamos falando aqui agora do Estatuto do Torcedor, que é de 2003, né, doutor Cabezon? 2003. E a gente tem jurisprudência, como esse brilhante livro que o doutor Cabezon fez e tantos outros livros. Só que sobre o VAR, sobre o árbitro de vídeo, não tem nada ainda, é novo. A OAB vai participar de vários debates, vai proporcionar vários debates. A nossa Comissão de Direito Esportivo também, né, doutor Patrick? Como nós estamos aqui exatamente debatendo o que pode ser feito, o que vai ser utilizado no mundo jurídico, o que pode ter de interferência. O Dr. João Zanfolin vai dar algumas alternativas para jogadores. Eu vi na Copa jogadores querendo ser o seu amigo no estado torcedor. Jogador sabendo que tem árbitro de vídeo e ele mais ou menos quis provocar um contato, abaixando a cabeça para ter o choque com o jogador adversário, achando que o árbitro de vídeo poderia expulsar o adversário. Vai surgir isso no futebol ou não vai? Então nós vamos ter a malandragem às avessas. Porque hoje, sem o árbitro de vídeo, o jogador simula, ele faz uma porção de coisa porque não tem o árbitro de vídeo para dizer, não, é simulação e tal. É o charme do futebol, o charme. Agora vai ter o cara que vai abaixar a cabeça para levar o pontapé para o outro tomar o cartão vermelho. Mas hoje você não pode respeitar. Hoje você vai conversar, você tem que conversar assim. Não é assim, não é verdade? Você vai falar, você não pode nem ser você. Você vai falar com o técnico, tem que falar assim. Você vai falar com a privacidade. Você vai falar com um colega de campo, vai parabenizar, você não pode falar, querido, fala eu, não. Porque já colocam aquelas pessoas que leem lá. Isso depois vira programa de televisão. É isso aí. Por falar em programa de televisão, e até vai uma informação aqui para o meu amigo, Salve, que não deve ser muito boa, porque ele está comentando na televisão também sobre a arbitragem, que o VAR também vai desempregar muito árbitro comentarista, hein? Porque se o árbitro corrigir lá e tal, não sei o quê, você não vai ficar mais falando, apontando para o seu dedinho. Tá vendo, ele errou aqui, errou lá e tal, não sei o quê. Então, como os advogados, vai passar apertado. Nós temos que discutir isso aí. E outro dia, eu vi numa mesma empresa que está transmitindo a Copa do Mundo, por uma questão de ética, não vou dizer qual é e não vou dizer o nome daqueles que estão comentando. Um falou na TV aberta, no comentário, olha, não foi pênalti no Cristiano Ronaldo. Aí o outro já na TV a cabo disse, olha, foi pênalti. Quer dizer, na mesma empresa, com a mesma imagem, um achou que o VAR estava certo e o outro achou que o VAR não estava certo. Então veja... Essa discussão é boa, né, doutor João Zanfolin? É o seguinte, eu quero só te dizer que nesta Copa, com o VAR,
Eu nunca trabalhei tanto como eu trabalhei. Por isso que eu acho fiasco. Mas aí, Fiasco. que conversa é essa, né? Que assunto? E a Lorena Santos manda uma pergunta exatamente nesse sentido. Meus amigos, meus colegas, vocês consideram que a FIFA não estava pronto para colocar em ação nesta Copa? Porque esta Copa deu muito trabalho para o Salvio, que é comentarista de arbitragem lá nos canais ESPN, e como dei muito trabalho e vai acabar com o trabalho, vocês acham que não era o momento? Tinha que treinar mais? Com certeza, foi o que nós falamos aqui. Eu não sei se a FIFA não estava pronta, mas que os árbitros do vídeo que não estão prontos, não estão. Ou não receberam o estudo, ou não receberam, como o Zona Folin falou, Treinamento. o treinamento legal, mas que, para mim, 90% dos anteriores falharam. Eu também, eu compreendo assim, eu acho que ela não estava preparada e por muita pressão demais, resolveu colocar. Não, isso é algo moderno, é um avanço tecnológico, mas quem cuida disso é o ser humano, é alguém que está atrás, você entendeu? Que é o ser humano. E esse ser humano ele precisa ser preparado para isso, ele precisa ter aulas, né, para isso, e às vezes a imagem também, eu digo sempre isso, às vezes a imagem engana demais. É verdade. A imagem engana. E vou dar um exemplo aqui. Você vai, como esse cara é louco, trabalhou na televisão e vai falar que a imagem engana? Ela engana sim. Num jogo, Coritiba, quando o Coritiba estava caindo para a segunda divisão, ou a Série B, né, para não falar segunda divisão, o narrador da Globo disse o seguinte: olha a moça chorando, a moça, nossa, onde se viu como ela adora o time dela, o coração dela, o time caiu e tal. Uma semana depois eu fui a um simpósio lá em Curitiba, e aí perguntei lá para um colega, falei, escuta, o que aconteceu? Pô, aquela imagem, não, como a menina gosta do Curitiba, doutor, nada. Nós fomos investigar e tal, não sei o quê. Ela tinha tomado fora do namorado. Ela estava chorando que tinha tomado fora do namorado. Então você veja, no mesmo momento. E aí, você veja a criatividade do narrador, né? Ele viu aquela imagem e ele narrou. O coração, o time levado fora. Narrou a emoção. Então, João Zanfolin, que trabalhou anos e anos com o saudoso Luciano do Vale, né? Um grande Luciano do Vale, um grande narrador que sempre fazia da imagem uma emoção para nós, né? Mas Alexandre Câmara faz uma pergunta também muito interessante, né? Última pergunta que a gente vai ter agora, porque nosso tempo está esgotando. Mas que conversa é essa, né? Que debate, que bacana, e ele elogia exatamente que ele está no dia a dia com esse tipo de conversa lá com os colegas dele, e ele pergunta se as faltas mal interpretadas geram gol deveriam ser trocadas pelo árbitro de vídeo. É o que nós já falamos aqui, o que deve ser usado pelo árbitro de vídeo, que é o protocolo e o que não é o protocolo. Agora tem um ponto muito importante do árbitro de vídeo que pra gente finalizar, fundamental. Vale destacar, Zanfolin, o fato da Copa ter implantado o árbitro de vídeo, e foi a Lorena Santos que perguntou, caro Cabezon, caro Patrick, a classificação do Panamá para a Copa eliminou os Estados Unidos com um erro grotesco do árbitro que apitou aquele jogo nas eliminatórias. Foi um erro grotesco, a bola não entrou, foi dado um gol para o Panamá foi feriado nacional por classificar para uma Copa, e os Estados Unidos ficou fora da Copa do Mundo. Esse foi um ponto-chave. Nós podemos lembrar aqui da Irlanda fora de uma Copa com gol do Thierry Henry também. Se tivesse árbitro de vídeo, teria feito uma justiça, se é que a gente pode falar justiça. A Inglaterra, em 66, teria sido campeã. Inglaterra em 66, o gol do Lampard em 2010 também, né? 86, Maradona, gol de mão. Se existem situações para nós discutirmos a utilização ou não do árbitro de vídeo, mas um fator fundamental para o árbitro de vídeo, independente de ser ser humano, é a famigerada manipulação de resultados e árbitros sendo assediados. Um relatório do FBI mostrando que os árbitros são muito assediados para manipulação de resultado. Nesta Copa do Mundo, a FIFA cortou 2 árbitros que já estavam selecionados para a Copa, porque na Inglaterra divulgaram sons, escuta telefônica do árbitro que estava selecionado para a Copa, e outro árbitro da África também que foi cortado. Esse fator pode ser realmente incentivar, incrementar o árbitro de vídeo por conta dessa situação que é maléfica para o futebol, doutor Patrick?
Eu não vejo, eu não vejo nessa situação. É que eu falo, o mau caráter ele tem em todas as profissões, né? Agora, eu sou daquela tese que para o VAR chegar até substituir isso aí, ele tem que ser discutido com advogados, principalmente no Brasil. A gente já teve vários casos aqui no Brasil também de árbitros que teve um problema, e não é por isso que os campeonatos tiveram descréditos, né? Você foi não sem sofisma algum, que você é uma grande pessoa, um grande árbitro, você sabe, você trabalhou no meio, sabe também da competência e da honestidade de vários árbitros, né? Mau caráter e mau profissional tem em qualquer lugar. Eu não vejo por isso que o VAR vai querer absorver isso aí. Eles estão tentando o VAR por outros motivos, mas não diretamente por isso aí. Acho que nós não podemos subestimar a tecnologia, né? Como a FIFA colocou ali, e eventualmente a gente pegou um pessoal despreparado, tanto é que não queriam dar a resposta requerida pela CBF lá de pronto, queriam resolver internamente primeiro como é que, ao que aparenta, né? Como é que aquilo ia ser colocado. Nós temos que pensar nisso, porque não adianta eu ter uma bola com chip, eu ter as câmeras, eu começar a falar para os jogadores que eles têm que usar uma luva, que se der algum toque vai sair no sensor tal, que vai avisar se foi mão, se foi cotovelo, se foi... Enfim, se eu não tenho quem opere ou não faça da forma correta. E como eu falei, a tecnologia tem que ser um meio, mas não um fim. Cabe então esse elemento humano, que é super precioso, que é o árbitro, está ali para isso, compreender o nível, a tensão do jogo, como que as coisas estão se sucedendo. Ele veio fora das câmeras, um ofendendo o outro, um falando pro outro ali que vai fazer, que vai acontecer. Então, independentemente, lógico, do uso da tecnologia, a presença do árbitro é importantíssima. E se eventualmente ele tem uma má índole, ou se ele está apitando com desonestidade, nós temos os recursos cabíveis também, né? Então é importante lembrar que a discussão não para aí, não é porque não temos o VAR também que acabou o mundo, não é assim. Nós temos meios de recorrer, como o Dr. Zanforlin falou, hoje é o grande problema filão na advocacia desportiva, é trabalhar eventualmente esses erros. Mas, obviamente, se eu tenho um meio, e se esse meio está bem configurado, bem colocado, bem treinado, ele pode ser usado de uma forma mais efetiva, mas vai exigir, obviamente, de um advogado, muito mais competência, muito mais técnica e até comprovação para poder refutar uma questão como essa. Eu entendo assim também, viu, Salve? Eu acho o seguinte, a imagem, a televisão, eu tenho dito para alguns dirigentes, quando se preocupam com a escalação de determinado árbitro, eu digo o seguinte, tem televisão? Tem, então é fiscal do jogo. Pode ficar tranquilo que o árbitro não vai fazer nenhuma gracinha, nem uma brincadeirinha, porque ele sabe que se ele fizer, ele não apita mais. Uma ocasião eu fui apitar um jogo em Volta Redonda não, em Campos, Americano de Campos. Era difícil apitar lá, né? Era a terra do Eduardo Viana, presidente da Federação Carioca de Futebol. E era o time dele. E era um jogo contra o 15 de Campo Bom, do Rio Grande do Sul. E aí eu escutei do Mano Menezes, que era técnico do 15 de Campo Bom. O jogo não vai passar na televisão, mas eu tô tranquilo, é você que vai apitar. Bom jogo. É isso aí. Aí, tá vendo, velho? Você plantou. Era uma quer elogio melhor que ele? Era uma preocupação, porque ter as imagens, sim. Meus amigos, meus colegas... Você semeou e plantou e colheu. Querido. Que conversa é essa, né? O papo é muito bom, o papo é muito bacana. Todos nós aqui recebemos um elogio da doutora Mônica Senatori, que é coordenadora da ESA, nos cumprimentando por participar aqui desse programa. Mas nós cumprimentamos ao internauta que participou, que nos presenciou aí com a sua audiência, vamos chamar assim, que está conversando com a gente. E a gente agradece muito a sua participação. Obrigado, doutor Cabezon. Obrigado, Zanforlin. Obrigado, doutor Patrick Pavan. Que bonito, hein? Que não foi uma conversa fiada, hein? Não, que conversa é essa? Que conversa é essa? E aí o doutor Cabezon já está falando que tem o livro do Estatuto Torcedor e vai ter um livro do VAR, talvez daqui a pouco, né, doutor Cabezon? Quem sabe, né? Vamos ver aí. Porque tem espaço no mundo jurídico, sim, para esse tema em regulamentos, em erros dos árbitros, em toda a jurisprudência, doutrina para esse tema, e a nossa Comissão de Direito Esportivo vai estar trabalhando bastante com isso, né, doutor Patrick? Com certeza, nós vamos fazer vários eventos aí,
E já fica o convite, né? Já para vocês três aqui, para a gente montar uma mesa redonda na ordem, né? Para poder discutir isso aí. Quem sabe, João Folino, até uma audiência pública. Pode ser. Boa. Uma audiência pública. Bacana. Dentro da Ordem dos Advogados, porque a gente precisa dessa discussão aí. Soldado que está na guerra tem que trabalhar, Tem é ou que não trabalhar. é? Então já tem trabalho aqui pra gente. E com o professor que nós temos aqui do lado, Melhor- nem salve, aí pelo ficou amor de fácil. Deus. Obrigado a todos vocês que não presenciou. Boa noite a todos. Obrigado, Muito obrigado. a essa Obrigado, participação, a esse debate. Que conversa bacana mesmo sobre esse tema. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia e boa tarde, porque tem informações aqui do mundo sintonizado aqui na ESA conversando com a gente.